dia, boa tarde ou, quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 37 de um podcast que alia arte à saúde mental. No episódio de hoje será abordado impactos invisíveis, saúde mental das mães trabalhadoras. Um tema muito relevante que aborda os desafios enfrentados por mulheres que lidam com a sobrecarga de responsabilidades ao conciliar a vida familiar e profissional. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Luana. Somos estudantes de medicina na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, UFVJM. No episódio de hoje, temos o prazer de contar com a presença de Maria José Barreto, professora de medicina da UFVJM. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Gostaria de inicialmente agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui participando desse podcast com um assunto tão importante. Momento cultural. Todo dia é o mesmo. Acordo, cuido das crianças, limpo a casa, tento fazer tudo sozinha. É como se eu estivesse presa em uma rotina interminável. E quando finalmente tenho um momento para respirar, estou tão cansada que não consigo fazer nada além de dormir. Eu sinto que estou perdendo minha identidade. Estou apenas existindo para cuidar dos outros. Esse trecho faz parte de uma cena do filme Tully, lançado em 2018, dirigido por Jason Reitman e estrelado por Charlize Theron. O filme explora a vida de Marlo, uma mãe de 3 filhos, incluindo o recém-nascido, que sofre para equilibrar suas responsabilidades familiares e profissionais, enquanto lida com a exaustão e a saúde mental. Nessa cena, Marlo tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, lidar com as demandas dos filhos e organizar a casa. Em meio a esse caos, seu marido, o Drew, está assistindo televisão e não percebe a extensão do seu sofrimento. O filme oferece uma visão realista e muitas vezes dolorosa da maternidade, especialmente para as mães que enfrentam múltiplas responsabilidades. Além disso, ressalta a importância do apoio emocional e prático para as mães, e como a falta de reconhecimento e suporte pode levar ao esgotamento e a desafios de saúde mental. A inserção das mulheres no mercado de trabalho ocorreu de forma acentuada a partir da primeira Revolução Industrial, quando a necessidade de complementar a renda familiar forçou muitas delas a aceitar empregos penosos e mal remunerados. Durante o século XX, mudanças nos padrões comportamentais impulsionados pela criação da pílula anticoncepcional, pelo movimento feminista e pelo movimento hippie aumentaram a presença feminina no mercado de trabalho, levando-as a lutar por cargos e reconhecimento profissional. No entanto, dados recentes do Ministério do Trabalho, Emprego e das Mulheres revelaram que as brasileiras ainda recebem 19,4% a menos que os homens, sendo que, em cargos de gerência, a diferença de remuneração chega a 25,2%. Você poderia nos dizer quais foram as principais conquistas e os principais desafios enfrentados pelas brasileiras no mercado de trabalho? Bom, eu vejo que assim como as mulheres do mundo todo tiveram essa mudança na rotina marcada pela saída de casa para o mercado de trabalho, a mulher brasileira também viveu isso, principalmente após o movimento da industrialização no país. E também com a saída das pessoas do campo para as grandes cidades, as mulheres começaram a ocupar cargos e posições que antes eram somente dos homens. É importante que a gente leve em conta as características da sociedade brasileira, que em grande maioria é pobre, e é comum que as pessoas vivam com algum tipo de vulnerabilidade social. Isso faz com que as mulheres enfrentem desafios adicionais para conseguir sair de casa, trabalhar e ainda continuar sendo a principal responsável pelo cuidado dentro das famílias. E falando em cuidado, é importante recordar que essa função ela é historicamente feminina. E existe um romantismo implícito que acaba se transformando em um fardo na vida de muitas.
Mas sobre os principais desafios enfrentados ao longo do tempo, está a luta para conseguirem estudar e se qualificar. O reflexo disso a gente pode perceber justamente nessa questão da remuneração, dessa diferença salarial que existe entre homens e mulheres. Isso acontece porque nós somos oriundos de uma sociedade extremamente machista, que insiste em desqualificar e reduzir a capacidade feminina. A cena descrita no filme, citado, retrata com fidelidade a realidade de milhares de mulheres que se veem sozinhas para dar conta de um mundo de tarefas, tendo que se esforçar ao máximo porque realmente não tem com quem contar. Isso é adoecedor e desafiador. Então é importante que a gente se lembre que a maioria das mulheres sai de casa justamente porque elas necessitam muito trabalhar. Não é uma questão só de vencer diversidades e dificuldades. É realmente necessário. Pitágoras afirmava que, abre aspas, uma mulher em público está sempre fora do seu lugar, sugerindo claramente que o espaço adequado para a atuação das mulheres é apenas o ambiente privado. Durante séculos, o papel da mulher foi associado ao espaço doméstico, enquanto o do homem era vinculado ao espaço público. Essa desigualdade entre os sexos fundamentava-se na atribuição de papéis diferenciados para homens e mulheres, moldando culturalmente a identidade social de ambos os gêneros. Podemos observar que, embora hoje as mulheres tenham conquistado espaço no mercado de trabalho, ainda enfrentam o desafio de lidar com a dupla ou com a tripla jornada, pois muitas continuam a ser as principais responsáveis pelas tarefas domésticas. Como essas expectativas culturais persistem e impactam as mulheres trabalhadoras? Em sua experiência, quais são as principais barreiras que as mulheres enfrentam ao tentar equilibrar carreira e responsabilidades domésticas? A grande questão é que a mulher, ao sair de casa para assumir uma jornada de trabalho, não reduz a carga de trabalho doméstica, que é naturalmente exaustiva. Envolve cuidado com filhos, organização da casa e de si mesma. Vejo que as principais barreiras estão na falta de apoio, seja familiar, social, cultural ou econômico. Tem de várias vertentes. Para a maior parte da sociedade, é normal que a mulher dê conta de tudo. Na verdade, o trabalho doméstico é invisível. E o que é pior, é entendido como uma função única da mulher, como se fosse uma obrigação, como se fizesse parte natural da rotina da mulher. A maternidade é um grande desafio também. Ao mesmo tempo que é um sinônimo de amor, dedicação e uma relação de afeto estreita entre mãe e filho, traz consigo uma responsabilidade. E na maior parte das vezes, a mulher ocupa o principal papel nesse contexto, se responsabilizando de tomar conta do filho, de assumir os cuidados quando adoece e até mesmo sendo a responsável pela educação. Então, as principais barreiras estão realmente na escassez ou inexistência de apoio e de compartilhamento de funções, que reduza um pouco essa carga excessiva de trabalho, essa questão de ser multifunções, a jornada tripla. Seria mais fácil com o compartilhamento das funções. A inclusão feminina na economia não alinhou as responsabilidades de gênero. Em vez disso, ressaltou as dificuldades que as mulheres enfrentam, incluindo a pressão pelo sustento familiar e as responsabilidades reprodutivas. O trabalho gratuito e invisível da coordenação da rotina da casa e educação dos filhos ainda é entendido como dever materno. Embora ocupem cargos técnicos no mercado de trabalho, muitas mulheres ainda se veem como as principais responsáveis pelas tarefas domésticas e resistem em delegá-las. Isso impede a criação de novas formas de colaboração e faz com que as contribuições dos parceiros sejam vistas como ajuda, em vez de uma divisão justa das responsabilidades. Nessa perspectiva, você poderia nos explicar de que maneira o acúmulo de responsabilidades pode afetar a saúde emocional e física dessas mulheres? Vejo que esse padrão histórico imposto às mulheres, de que elas são as responsáveis pelo lar, dificulta muito essa divisão de tarefas.
A própria mulher, ela se cobra e assume essa função, sendo necessário um processo muito particular de autoconhecimento, para que ela própria se permita viver, conseguindo refletir, observar e identificar os fatores que a fazem sofrer e que precisam ser modificados. É necessário também que esse processo de reconhecimento ele chegue até outras pessoas que compõem o círculo de vida das mulheres. Isso acaba envolvendo toda a sociedade, sobretudo os homens, para que percebam que é necessário compartilhar as funções, que atualmente, sejam homens ou mulheres, têm a mesma importância na organização e no funcionamento do lar. E aí, aos poucos, a mulher vai deixando de viver sobrecarregada pelo trabalho e deixa de cuidar de si, de observar outras coisas que não sejam a rotina diária e vai esquecendo de si mesma. E aí surgem os adoecimentos, que são inicialmente emocionais, resultado do cansaço físico, pelas noites mal dormidas cuidando dos filhos, por ter que chegar em casa cansado do trabalho e ainda ir preparar o alimento, lavar a roupa, lavar a louça, dentre tantos outros afazeres. Tem também o desgaste mental de ter que pensar na rotina do presente e prever o futuro. E isso tudo ainda se complica pela exigência de um mercado de trabalho competitivo, que a obriga a estar sempre atualizada e atenta. Esse conjunto de fatores, de acontecimentos, de situações vai desgastando, desmotivando, e muitas deixam de se preocupar com sua aparência, com sua beleza e com o bem-estar. E aí surgem as doenças mentais, como a ansiedade, depressão e tantas outras que são prevalentes na vida da mulher. Todas essas situações mentais diminuem a qualidade de vida e acabam por influenciar no surgimento de outras doenças orgânicas que acabam prejudicando e comprometendo o dia a dia das mulheres. Ao longo dos anos, o conceito de família passou por grandes mudanças, influenciadas por avanços sociais, econômicos e morais. Essas transformações afetaram profundamente a estrutura familiar, os seus vínculos e o modo de vida. No entanto, a igualdade de condições entre os gêneros ainda está bem longe de ser alcançada, especialmente para as mães solo no Brasil. Mesmo com esses desafios, muitas continuam lutando para garantir a subsistência financeira e alimentar suas famílias, muitas vezes em condições de emprego precárias. Nessa perspectiva, você acredita que a dupla ou tripla jornada é um fenômeno universal ou há diferenças significativas dependendo da classe social ou localização geográfica? Eu vejo que é um acontecimento mundial, sim, mas que se apresenta de forma desigual na sociedade, acompanhando a realidade de cada mulher. Por exemplo, a vida de uma mãe solo residente em um local de risco social é mais adoecedora do que uma outra mulher que reside em uma região mais estruturada e que dispõe de equipamentos sociais mais acessíveis, ou ainda daquelas que contam com uma rede de apoio para o cuidado com a criança, cuidado com o lar e cuidado com si mesma. A vulnerabilidade social ainda impõe uma diferença de formação que conduz a trabalhos mais exaustivos e que também favorecem a exposição a situações de exploração ou abuso no trabalho. Essas mulheres normalmente têm menos oportunidade de estudar e de se qualificar. E essas situações são muito comuns na realidade do Brasil, que é um país gigante com uma diversidade social e cultural imensa, e que ainda precisa pensar muito em uma melhor distribuição da renda, distribuição dos recursos que facilitam com que as pessoas tenham acesso ao ensino, à saúde e ao bem-estar, dentre outros diversos fatores. Ao nos depararmos com uma criança feliz, arrumada e alimentada, nem sempre enxergamos o esforço que a mãe teve para isso. Muitas vezes é invisível para a sociedade que essa mãe teve que lavar louça com um filho no colo e outro chorando,
não se alimentou e não teve privacidade nem para ir ao banheiro. Embora as mulheres tenham conquistado espaço significativo no mercado de trabalho, grande parte delas continua sendo a principal responsável pelas tarefas domésticas, além de enfrentarem a crescente exigência de qualificação na carreira. Esse cenário pode gerar sentimento de culpa, uma vez que as mulheres, muitas vezes, se sentem pressionadas a equilibrar essas múltiplas responsabilidades sem um apoio adequado. Quais políticas públicas ou mudanças sociais poderiam ser implementadas para apoiar as mulheres que enfrentam essa sobrecarga de responsabilidades? É necessário um conjunto de ações de caráter intersetorial, que realmente compreendam a mulher como um ser importante na sociedade. Muito já foi avançado com a criação de diversas políticas, programas voltados para a qualidade de vida da mulher. Grande parte dessas iniciativas, elas foram implementadas ou foram implementadas parcialmente, sendo necessário uma melhoria na oferta desses serviços para que eles atinjam de forma mais específica a população. E há ainda diversas lacunas a serem preenchidas. Há necessidade, sim, de formulação de mais políticas, de mais ações que compreendam a particularidade de vida de diversas mulheres em diversos segmentos da sociedade, pois as mulheres elas são diferentes de acordo com a região em que vivem, com a raça, com a opção sexual, com a religião, com a cultura e diversas outras situações. Então, é importante entender a mulher como esse ser biopsicossocial que é tão importante na organização da sociedade. Então, há uma urgência de maior preparo dos profissionais das diversas áreas, como, por exemplo, a área social, a área de segurança, saúde e educação, para apoiar as mulheres e dar a elas o direito de trabalhar, de serem mães, filhas, irmãs, esposas, de uma forma que isso não seja um fardo, que é, na verdade, hoje a realidade da imensa maioria das mulheres. Ser mulher na sociedade atual é um grande desafio, é uma luta constante, pois ainda são as principais vítimas de violência, de discriminação e de vários outros fatores que comprometem e dificultam a qualidade de vida de todas as mulheres. Maria, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para você e sinta-se sempre muito bem-vinda. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade em estar participando. Grande abraço a todos. Nosso podcast está chegando ao fim. E enquanto o nosso próximo episódio não sai, aqui vão sugestões culturais que abordam a luta das mulheres em conquistar seu espaço na sociedade e o desafio de lidar com a sobrecarga de responsabilidades. A primeira sugestão é o filme Não Sei Como Ela Consegue, uma comédia dramática que retrata a vida de Kate Reddy, uma mulher que tenta equilibrar as demandas profissionais com as responsabilidades de ser mãe. A história explora temas como a culpa materna, o esgotamento e reflete a realidade de muitas mulheres, que ao tentar conciliar carreira e maternidade, enfrentam uma espécie de invisibilidade. A outra indicação é o livro Breve História do Feminismo no Brasil, de Maria Amélia de Almeida Telles, que narra o desenvolvimento do movimento feminista brasileiro desde suas raízes, passando pela conquista de direitos civis e políticos até os desafios contemporâneos enfrentados pelas mulheres. O livro também aborda a resistência ao feminismo e os desafios contínuos que as feministas enfrentam na luta por igualdade de gênero no Brasil. Vale muito a pena ver nossas sugestões culturais, pessoal. O Psicocast foi criado com o intuito de trazer mais luz às pautas relacionadas à saúde mental e combater os preconceitos atrelados a essa temática. Obrigada, ouvintes, por ficarem até aqui com a gente. Não deixem de nos seguir no Instagram, @psico.educação, sem cedilha e sem tio. E nos siga também no nosso canal no YouTube. É só procurar por psicoeducação.famuc, Famuc com 2 M's.
Nas nossas redes, você vai encontrar postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas ou filmes indicados em cada episódio. Esperamos vocês no próximo episódio. Lembrando que o Psicocast vai ao ar mensalmente. Tchau, tchau!